E aí, tipo de coisa, aí de desrespeito. Um dia um sujeito me irritou um pouco num debate como esse, não vou entrar em detalhes, mas assim, porque as sexualidades têm derivações e há quem goste de ser amarrado, há quem goste de ser não sei o quê, há quem goste... Não, peraí. Adultos fazendo escolhas... É uma coisa. Adulto fazendo escolhas, eu tenho uma máxima. Sexo pra mim, não tendo criança, não tendo bicho, não sendo forçado, Tá valendo. o que eu tenho com isso? Nada. Aliás, eu Nada a tenho ver. um horror de gente que gosta de ficar expondo isso em rede social. E sabe o que é? E tem hoje, tem 500 mil podcasts, aí a pessoa vai lá, conta as maiores barbaridades, e acha engraçado, e não sei o quê, e tal. Depois fica bravo, que vazou um nude meu. Aí o cara com um peru grande vazou um nude, disse, não sei como que vazou. Entra na justiça, inclusive, para tirar. Né? Aí a outra, um corpaço, tal... Vazou meu nude. Eu não sei que tanto nude essas pessoas fazem pra ficar vazando. Comigo nunca vai vazar nude. Nem comigo. Eu também nunca não. fiz Não, foto, comigo não vai. Eu nunca fiz foto e não fiz gravação, então Agora, não tenho nenhum e é problema engraçado com que isso. sempre assim, Mas... como é que é? Eu tava fazendo uma foto até meu abdômen e sem querer vazou o peru, a perereca. Mas foi sem querer. Então tem isso, tem essa exploração. Enfim, agora, para adultos, né, cara? A criança, e claro que criança tem acesso a isso. Se vê uma cena de sadomasoquismo, uma coisa é a pessoa ser adulta e saber que curte uma coisa ou outra, ou sei lá o quê, ou essa brincadeira, essa fantasia. Outra coisa é isso formando o caráter das crianças. Com certeza. Né? Só para concluir, eu lembro que falava assim, não, mas vocês não tinham as revistinhas? Tínhamos, mas era diferente. Primeiro que o acesso não é a era mesma muito... coisa. O Você tem documentário... eu lembro que ele tem que ver revistinha, os amigos numa casa em construção para ver as revistinhas. Vendido escondido na banca... outro papo. Vendido escondido na banca de revista. Exatamente. Tem uma coisa no documentário do Felca, no trabalho do Felca, aliás, né? Talvez o mais importante trabalho jornalístico já feito sobre este assunto durante todo o tempo. Não quero tirar seu fio, porque eu sempre falo que eu falo demais, o que é verdadeiro. Mas eu observei hoje que ele, sendo humorista, ele fez um trabalho que, infelizmente, o jornalismo não fez. É verdade. Com tanta precisão, com tanta dureza, com tanta clareza. Correção e colocou a questão da monetização das redes para essas coisas hediondas como um monte de colunista aí falando as maiores barbaridades, como os males da liberdade se corrigem com mais liberdade. Eu conheço essa frase do Tocqueville e eu sei que vocês estão aplicando mal. Porque nesse caso os males da liberdade não se corrigem com mais liberdade. Os males da liberdade nesse caso, que não é liberdade, é crime. Né? Desculpa. Aliás, ele falou que toda a monetização deste trabalho que ele fez vai ser doada, né? Poucas pessoas teriam coragem de fazer isso em função dos milhões e milhões e milhões de views que o vídeo já teve nas muitas plataformas, né? Até quando eu vim para cá eram 28 milhões. Não sei se... Mas no 29 Instagram, já. Não, mas no Instagram tem muito mais. No Instagram já passou de 150, eu acho. Aí ele, que vocês viram o vídeo, ele entrevistou uma psicóloga, a Ana Beatriz Chamati, que lembrava o seguinte: até 2 anos, criança não deve ter internet na vida. De 2 a 5, 1 hora por dia com supervisão de um adulto. A partir dos 5 anos, no máximo, 2 horas por dia com supervisão de um adulto. Ou seja, se você deixar soltar, e se mais ainda, se os adultos estimularem e ganharem dinheiro com isso, e aí entra a responsabilidade paterna, né? Aí fica difícil. O dano é um desastre gigantesco. Assim, o Felca, ele é um dos criadores de... Assim, eu conheço o Felca, a gente... Você conhece? Eu não conheço. Não, a gente sabe que eu sou tão idiota que eu não conhecia. E aí eu descobri que no Twitter ele me seguia. Passei a seguir ontem, porque eu realmente não conhecia. Eu fico na minha bolha de política, tal, não conhecia. Felipe Bressanin Pereira. É o Felca. O Felca, ele é um cara que é um dos criadores de conteúdo mais cultos que tem. O cara lê pra valer
todo Eu dia. fiquei com essa impressão. Ele é diferenciado. Eu gosto bastante do Felca. Ele é esquisitinho, mas é muito inteligente, sabe? Não é à toa que o vídeo dele tem aquela qualidade. De novo, eu não acho que nem ele esperava que fosse viralizar tanto assim, mas que bom que viralizou no fim das contas. Que bom. Não, porque também começaram a questionar por que ele fez isso. Eu falei... Eu não fico... por quê? Sei lá. O fato é... Ele tá tocando em alguma coisa que não existe? Não, pelo contrário. Porra. E agora, as plataformas, tipo, o YouTube, especificamente o YouTube, eu sei que o YouTube já faz tem um certo filtro para impedir ou para diminuir conteúdo com crianças. Por exemplo, toda vez que a gente vai upar um vídeo, que a gente vai começar uma live, a gente tem que marcar ali que não é conteúdo para criança, que não tem criança, não sei o quê. Tem também tem uma série de restrições que aparente e obviamente não impedem que surjam conteúdos como esse que a gente está debatendo, mas essa polêmica de conteúdo de criança no YouTube, ela já é um assunto meio que vira e mexe e ele explode. Teve alguns anos atrás uma onda de pessoas denunciando vídeos de crianças, que era, sei lá, às vezes os pais subiam, porque o YouTube ele começa como uma plataforma para eu subir meu vídeo e mostrar para meus amigos, não sei o que, e depois surge esse lance de influenciador, né? E grandes coisas acontecendo no YouTube. Mas os pedófilos entravam nesses vídeos que os pais subiam de crianças na praia, não sei o que, e os comentários eram só marcações de tempo, que era quando os caras se sentiam mais, sei lá, estimulados em algum momento ali. Uau. E aí isso desencadeou, por exemplo, uma das coisas que o YouTube faz com esses conteúdos não tem mais comentários. Mas não impede que surjam esse tipo de coisa. Mas eu acho que a internet como um todo, ela acaba sendo mesmo, como o Tramonto estava falando aqui, um grande... para você entrar lá no Xvideos, você só precisa clicar no botão sim, tenho 18 anos. E acabou. Então, todo o risco que existe nisso tudo. Sem contar meios que os caras encontram de burlar as ferramentas das plataformas para colocar lá vídeos que não são próprios. Por exemplo, no TikTok já teve alguns jeitos. Por exemplo, quando o cara tem como você upar foto também no TikTok e fica um carrosselzinho. Entre os carrosséis, o cara colocava ali uma foto pornográfica. Ou de algumas outras formas. E as plataformas, eu diria que elas têm se movimentado para dar uma diminuída nisso tudo. Tem. Mas, de novo, quando mais, vou chamar de softcore, o troço acaba passando batido no fim das contas, né? E aí o que está sendo proposto hoje pelos políticos? Eles estão se movimentando para, nessa oportunidade que veremos se não é apenas oportunismo. Para fazer alguma coisa. Mas ainda não temos nenhuma ideia, temos? Não sei. Consta, ele falou, tem um monte de projetos, não sei exatamente quais são esses projetos, a gente precisa ver, porque é a velha história, né, de boa intenção, né, aquele lugar está cheio. Né? Não é? Então a gente precisa ver exatamente o que é. E aqui um recado, uma observação aos nossos bravos representantes das Big Techs no Brasil, e eles sabem que eu estou falando a verdade, né? Porque o tio só faz isso, verdade, né? Na decisão do Supremo, vocês sabem disso, né? Que eu vou falar agora, sabem. Na decisão do Supremo está o seguinte, foca em mim! Na decisão do Supremo está o seguinte, a ocorrência fortuita, a coisa ocasional, aconteceu, vazou uma barbaridade, não tem punição nenhuma. A questão é quando fica caracterizado, portanto, pela reiteração, que não se teve o dever do cuidado, que foi o conceito introduzido aí. Verdade ou mentira? Não é verdade o que o tio está falando? Então, tratem de parar de fazer carga contra a decisão do Supremo, inclusive alimentando lá o maluco dos Estados Unidos que quer interferir na nossa soberania. Né? Sabe que eu ao longo de tanto tempo fazendo telejornal, eu sempre me senti muito emocionado e algumas vezes quase eu perdi controle na apresentação de notícias, quando eu via crianças falando de desemprego do pai, criança que escrevia para o Papai Noel pedindo para resolver um problema da saúde da família, criança falando que não tinha comida em casa.
Aí, cara, isso sempre me tocou muito. Hoje, quando eu vejo o vídeo e penso numa série de coisas que estão ali descritas com tanta crueza, mas tudo é real, nada é fantasia, né? Eu fiquei chocado porque eu falei, criança tem que brincar. Criança tem que ir para a escola, tem que ter o direito à escola, o direito a uma família, ser cuidada e brincar. E aí você vê uma situação dessa que é uma inversão completa de valores. Absurdo, completo. Completo. É apavorante você ver o quanto isto cresce, né? Porque tem pais interessados, porque tem uma situação que facilita isso tudo e porque tem um gigantesco grupo que consome isso, né? Porque se não existisse o consumo, também não haveria a ação primeira. Claro. Né? E que isso não sirva, e é claro que você não está falando isso, porque eu já saquei o que você pensa, mas que isso não sirva, porque isso às vezes os ultraliberais, que eu chamo a turma do Vale Tudo, diz assim, pai que controle, então a culpa é da sociedade, né? Não, peraí, né? Você está sendo omisso nessas coisas. É claro que tem gente que consome, é claro que também há as culpas coletivas, é claro que há a culpa do pai, mas é preciso ver quem está proporcionando, fornecendo os instrumentos para que essa coisa ocorra, né? Porque assim como há muita gente que consome, há milhões que não consomem e estão indignados também, né? Ah, mas é que o ser humano... Porque tem outra coisa, né? O ser humano não presta, né? Eu gosto muito desse... O ser humano é assim mesmo, o ser humano não presta. Tem uma frase maravilhosa na trilogia do Sartre, dos Caminhos da Liberdade, né? No livro, no segundo livro, que é Com a Morte na Alma, tem uma personagem chamada Schneider. Ele diz assim, é incrível como algumas pessoas, né, que são pusilânimes, são covardes, gostam de pensar para se confortar que todos são. Porque assim, eu não preciso fazer nada, eu não preciso me posicionar. Basta que eu diga, a humanidade não presta mesmo. Né? A verdade é essa, a humanidade não presta, e todo mundo, e aí tem um outro pensamento fofíssimo, e todo mundo que tenta botar controle nisso é um ditador ainda pior do que essas pessoas criminosas. A ser assim, a gente volta pro homem como lobo do homem, e quem for mais forte que vença e acabou, e vamos pro Vale Tudo.